Olá, meu nome é Celito. Nós estamos concluindo hoje a reflexão sobre liberalismo e socialismo. Dizia que a gente iria concluir com uma fala de democracia e república, né? Para o vídeo não ficar muito longo, tá? E para você também poder descansar. Então, recordando, a gente viu no vídeo anterior de que o liberalismo parte de um ponto de partida que diz queremos a maior igualdade possível de oportunidades para que a partir daí possa ser aplicado o mérito. Então, para o liberalismo, o ser humano é um ser único, com potencial, singular, e que precisa poder desenvolver essa potencialidade. E essa potencialidade acaba que muitas vezes não consegue ser desenvolvida na história por causa de alguns empecilhos, por causa de alguns obstáculos. Entre esses obstáculos está, no Brasil, especialmente no Brasil, a injustiça social. A discrepância, o abismo entre ricos e pobres é muito grande. Isso compromete a potencialidade dos indivíduos. A intervenção do Estado em muitas regiões do mundo acaba sendo um empecilho para o liberalismo, para aquilo que o liberalismo afirma, que é desabrochar a potencialidade humana. Então, ele não quer muita intervenção do Estado. Que o Estado não intervenha, que as igrejas não intervenham, que fanatismos não intervenham, quer dizer, que não haja obstáculos externos para que o indivíduo possa se desenvolver. E para isso ele precisa de ter um ponto de partida razoavelmente equilibrado. Daí você poderá falar em méritos. E que ele entende muito de economia, que a economia é o ponto fundamental. E que ele é visto, portanto, como de direita, né? Rótulos. E que de esquerda seria o socialismo, mais preocupado com questões sociais e buscando uma igualdade mais como ponto de chegada do que como ponto de partida. Querer uma igualdade, uma ausência de classes, mas que no final sejamos todos mais ou menos iguais. Isso, sob a perspectiva do liberalismo, seria um estímulo à preguiça, à acomodação. Então, para o liberalismo, competir, para o socialismo, cooperar. Tá? São só questões didáticas, obviamente, para tentar uma aproximação conceitual, uma diferenciação. Bem, se nós olharmos essas duas perspectivas, a gente vai pensar em democracia e em república. Mas democracia, para ser verdadeiramente democrática, ela tem que ser republicana. Como entender? A democracia, ela tem um assento nos direitos individuais, né? Então, olhar a democracia moderna, assim como o liberalismo moderno, a ênfase está nos direitos individuais a partir de uma perspectiva inaugurada pelo justnaturalismo, que os homens nascem com direitos individuais e os homens são, portanto, iguais por natureza. E que essa igualdade poderá se diferenciar ao longo da vida pelo amor ao trabalho, pela dedicação ao trabalho, pelas conquistas individuais, a partir de uma liberdade inicial. Então, é uma marca da democracia, direitos individuais, liberdade individual. Em contrapartida, a res pública, a coisa pública, a república, o espírito republicano, ele está mais preocupado com o corpo, com o bem comum, a vontade geral. E aí a questão é o conflito entre buscar o bem do membro, buscar o bem do corpo. Se você buscar o bem de cada membro, você está buscando necessariamente o bem do corpo? Se você buscar o bem do corpo, você necessariamente vai atender às necessidades do membro. Mas será que o membro tem somente necessidades? Não tem também desejos? Então, cuidar do corpo é sim cuidar da necessidade de cada membro. Mas seguramente estará descuidando dos desejos de cada membro, que poderão ser muito acima de suas necessidades. E o que move o ser humano? É a necessidade ou é o desejo? Se você cuida bem dos desejos de cada um, será que nos desejos de cada um você poderá contribuir para o bem do corpo?
tá? É de se problematizar. Na fábula que a gente viu no encontro passado, dizia que os vícios privados alimentariam uma riqueza para a nação. É uma perspectiva, é uma perspectiva. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que democracia e república são duas dimensões que devem caminhar juntas, devem caminhar juntas. A questão é, de onde você parte? Então, tanto um quanto o outro fazem parte, como diz Janine, da boa política, e eu concordo plenamente com isso. Quer dizer, a boa política, ela é democracia, ela é república, ela é direito individual, ela é bem comum, ela tem que casar isso. Então, polarizar, sabe essas brigas bobas? Você é de esquerda, você é de direita, isso é uma mesquinhez. É quando a alma humana, a mente humana ainda não emancipou. Quer dizer, pessoas emancipadas, pessoas com lucidez racional e afetiva, são capazes de construir, como diz Habermas, né, um consenso, construir uma comunidade de investigação. Agora, um dos grandes problemas nossos é que a democracia, ela ainda não chegou no campo do afeto. Em muitos países, ela ainda não saiu da política. Quando eu falo da política, eu quero dizer estritamente aqui da dimensão política eleitoral partidária. Gente, democracia é um estilo de vida. Democracia é uma forma de caminhar, é uma forma de viver. Então, eu preciso democratizar a democracia, como diz Boaventura, né? Quer dizer, democratizar a democracia. Povo, sabe, soberania popular é dizer que as diferenças podem e devem se harmonizar. Então, se eu sou um cara que vivo de maneira democrática, se eu sou um cara que educo para a democracia, eu educo na democracia, eu educo sendo democrático, ou seja, sendo alguém que não só respeita a diferença, não só quem tolera e respeita, não só isso. O democrático verdadeiramente é aquele que promove a diferença, que luta pela diferença, que assume a causa do diferente. É absolutamente inclusivo da diferença. Agora, é preciso também ser espírito republicano. E esse é um ponto que nós, aqui no Brasil, falta-nos muito. O espírito republicano, aprender a gostar da coisa pública. E eu queria dizer aqui, se tu tens direito a ter um carro, tu poderás negar ao direito de ter um carro. É um direito seu. Se tu tens direito, portanto, de ter um meio de transporte, você tem também o direito de negar-se a ter esse direito, a realizar o direito. Se você tem direito a uma herança econômica, você tem o direito de negar. Eu não quero essa herança, eu abro mão. É um direito que você tem. Agora, não me parece que tu tenhas o direito de negar a participação política. Porque se democracia é o governo do povo, se você é um membro do povo, você não tem o direito de se, extrair, de se abster, de se afastar do corpo. Então eu queria dizer um desafio, pensar aqui como gente adulta, pensar como aquilo que Kant dizia, do sapere aude, né, da emancipação filosófica, emancipação racional. Pessoas racionais, lúcidas, pessoas que entendem que são vinculados a uma comunidade. Eu não tenho o direito de não participar. Então nós temos que sair de uma democracia meramente representativa e caminhar para uma democracia participativa. Esse é um grande desafio. Como é que você está participando da democracia? Perceber, não é só votar. Além de votar, em quem você vai votar? Quais são os valores que esse cara defende? São compatíveis com aquilo que você defende? Como é que você acompanha? Projeto de lei, você acompanha, você assina projetos de lei, você participa do orçamento participativo na sua região? A sua regional não tem esses encontros do orçamento participativo? É fundamental, busque saber, instaurar esse movimento. Então, democracia só é possível se for republicana. Democracia só é possível se, de fato, o corpo participar como corpo e os membros que formam o corpo
se moverem. Então, é preciso que a nossa democracia, além de representativa, coisa que hoje está sendo pouco qualificada, além de ser mais bem qualificada como representativa, ela precisa ser participativa. E existem muitos canais hoje de participação. Então, chamar a você para 2 desafios. Primeiro, não abrir mão do direito que se torna um dever de participar. E segundo, alimentar em você, naquelas pessoas que você ama, um zelo pela coisa pública. Amar a coisa pública. Nunca, como diríamos, nunca antes na história desse país, quanto agora a gente precisa de pessoas que amem a coisa pública. Lutem contra a privatização da coisa pública. Lutem contra, sabe, esse espírito de corrupção, sabe, de desmanche de tudo aquilo que é nosso. Tá? Então, deixo a você esse desafio e numa próxima reflexão nós trabalharemos sobre um outro tema que é muito importante, que é o tema dos refugiados, dos imigrantes, sabe, o tema dos apátridas. Tá certo? Então, deixo a você um grande abraço, bons estudos, boas reflexões. Estamos sempre juntos. Um abraço.